Jesus, meus irmãos, boa noite, é uma grande alegria poder estar aqui, nessa casa abençoada, igreja que ama a palavra de Deus, tem esse pastor alegre, pastor vivo, que tem vida com Deus, e é sempre um prazer poder estar com os irmãos aqui. Sabemos que os irmãos gostam da palavra de Deus, hoje é terça da palavra, e vamos meditar um pouco. O pastor Alex já deu cedo para nós a palavra, 1 hora, ele pensa que a gente consegue falar 1 hora de Bíblia, né? Irmãos, abram comigo no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu não trouxe a minha Bíblia física, que tem um monte de coisa no carro, da viagem que a gente está organizando, na verdade está no carro. Isso que o carro é enorme, né, pastor? Eu não consigo achar aonde estava a Bíblia física, pedi uma emprestada, a versão é NVT, nova versão transformadora, para mim foge algumas palavras ali, eu vou tentar fazer a leitura aqui no iPad, a gente vai ministrando conforme o Senhor tem colocado no meu coração. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a parábola de Jesus. A partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Nós vamos fazer a leitura. O texto também ele aparece ali na tela para nos ajudar. Vamos fazer a leitura aqui já. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois aos que têm, mais lhes será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão,
onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Podem se assentar, até para dizer amém é meio fraco depois dessa leitura. Para quem já conseguiu ir entendendo só pela leitura, Jesus aqui está falando a respeito de uma responsabilidade no reino. Uma responsabilidade aonde? No reino. E Jesus está contando mais uma de suas parábolas. E as parábolas tinham como objetivo, ilustrar, simplificar um ensinamento espiritual. Verdades do reino de Deus, verdades do reino dos céus, que era difícil de compreender, Jesus, ele ilustrava, contava uma história fácil de entender. Então a parábola era a explicação do ensinamento espiritual de Jesus. E Jesus queria tanto que aqueles que o ouviam entendessem o que ele estava falando, por isso ele usava uma linguagem simples, mas houveram episódios em que Jesus, mesmo usando parábola, explicando o ensinamento espiritual, teve quem não entendeu. Para Jesus certificar que todos entendessem, ele foi lá e explicou a parábola. Veja, a parábola já é a explicação. Aí alguém não entendeu a parábola. Jesus então explicou a explicação para que quem estava ouvindo e não tinha entendido ainda, entendesse. Então Jesus aqui está falando a respeito de uma responsabilidade. Está falando de uma confiança que um patrão deu aos seus funcionários. Essa versão aqui, a NVT, ela é bem mais simplificada e tira um pouco ali das palavras da versão mais tradicional, mas é nesse texto que estão aquelas palavras, aquela construção da frase que parece que está prometendo, que se você for bonzinho, for fiel sobre o pouco, sobre o muito ele vai te colocar, e não é que não está prometendo, mas o que ele está falando é referente à nossa vida terrena aqui, o quanto somos fiéis, o quanto somos obedientes, o quanto trabalhamos para ele aqui. Aí ele chama de pouco, ele chama de pouco. O que é o pouco? É a vida que nós vivemos aqui, a vida terrena, a vida temporária, a vida passageira, que para alguns vai durar 85, para outros 60, para outros 35, para outros um pouco mais, 90 e poucos, mas isso é passageiro, isso Jesus chama de pouco, perto da verdadeira vida, que é a vida depois dessa, que ele chama de vida eterna. E todos provarão a vida eterna. A questão é se provarão a vida eterna com ele ou sem ele. Só que até que a próxima vida venha, até que se cumpra, em especial para aqueles que são de Deus e estão vivendo para Deus, até que se cumpra a próxima vida, finalizando essa, e então tenhamos a vida eterna, temos o que fazer nessa vida. Ele nos deu o que fazer nessa vida. Eu quero tentar, não costumo colocar tema, mas quero tentar para que a gente lembre, assim, da mensagem, algo para a gente refletir como o que estamos fazendo para Deus antes de Jesus voltar. O que estamos fazendo para Deus antes de Jesus voltar. Gostamos muito de ouvir e muitas vezes agimos como se estivéssemos mesmo cobrando a Deus por coisas que Ele deveria fazer para nós. Às vezes nos animamos com coisas que Ele tem feito, com coisas que Ele fará, nós nos animaremos. Mas e quando a questão é o que eu estou fazendo para Deus? É muito bom receber de Deus. Quem aqui gosta de receber de Deus? Só que muitas vezes nós não estamos querendo entregar algo para Deus. Deus tem nos dado muitas coisas, mas o que nós temos dado para Deus, e isso não tem a ver com nada material. Aqui a parábola, Jesus está dentro de um contexto. Mateus capítulo 24 e 25 está falando a respeito de um ensinamento futuro, um ensinamento profético. É chamado dentro da linguagem um pouco mais complicada da teologia de o sermão escatológico. Ele está falando de acontecimentos que ainda vão acontecer. E ele, a partir do versículo 24, ele começa a falar da sua volta. Quando falamos de que Jesus voltará, quando falamos desse evento que ele virá para buscar o seu povo, a expressão correta é a volta de Jesus.
Não a vinda de Jesus. Vinda é quando está vindo pela primeira vez. E ele veio há mais de 2026 anos. Cumpriu a missão, anunciou uma mensagem, deixou seguidores para dar continuidade nessa missão e prometeu: eu vou voltar, não é eu vou vir, ele já veio. Então a próxima agora, ele está voltando para buscar aqueles que são dele, para levar, para ficar com ele para sempre. Quantos estão se preparando? E quantos aqui sabem o que nós temos que fazer até que ele venha? Não é ficar esperando a volta dele somente. Não é apenas se preparar para estarmos em ordem, para estarmos em dia, para quando ele vier e virá de surpresa, nós nos encontrarmos com ele. Há um trabalho a ser feito antes da volta dele. E tomara que eu consiga falar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 falam sobre a volta de Jesus. Ele está usando linguagens, ele está usando partes para falar a respeito dessa volta. Mateus capítulo 24, ele está falando a respeito dos sinais da vinda dele. Do versículo 1 ao 35, tem ali a lista de acontecimentos que estariam acontecendo, que avisariam que a volta dele está próxima. Isso Jesus começa a anunciar em resposta aos discípulos. Se você vê o versículo 1 ali, versículo 2, começo ali da história do capítulo 24, os discípulos estão saindo de dentro do templo com Jesus. Capítulo 23, o capítulo anterior, Jesus tinha dado aquela trombada nos líderes religiosos da época. Mateus capítulo 23, é triste de se ler ali, parece que Jesus descarrega ali uma indignação que ele estava com os doutores da lei, com os fariseus, com os líderes religiosos, que conheciam a lei, ensinavam muito bem a lei, mas não praticavam nada. Pessoas que estavam totalmente fora de sintonia do que Deus queria que eles fizessem. Eles conheciam a vontade de Deus, mas não colocavam em prática, não aplicavam a vontade de Deus. Tanto que no começo do capítulo 23, Jesus começa dizendo assim, porque ele sabia que o povo já estava esgotado, que o povo estava ouvindo líderes vazios, líderes que sabiam palestrar bem, mas não viviam com Deus de verdade, estavam envolvidos com várias outras coisas. E aí Jesus começa dizendo para eles, o começo do capítulo 23, está vendo aquelas cadeiras ali onde estão assentados os escribas e os fariseus, as cadeiras que pertenciam a Moisés? Então, eles são aqueles que ensinam o povo. Olhem para eles e olhem para o que eles ensinam e aceite o ensinamento deles, mas não procedais conforme as suas obras, porque eles ensinam, mas não praticam. O que a gente aprende com isso? Que não importa quem é que está ensinando, se o que ele está ensinando é a verdade da palavra de Deus, saibamos separar, abraça a verdade que ele está ensinando e aquilo que ele deixa com Deus. Porque às vezes nos privamos de bênçãos de Deus, porque o elemento que Deus escolheu pela misericórdia dele usar naquele momento é alguém de procedência duvidosa, ou é alguém que nós conhecemos a vida dele, sabemos que ele não é aquilo que ele costuma pregar, só que Deus está falando, separa uma coisa da outra, porque se fosse por merecimento eu não usaria ninguém. Deus consegue usar o desmantelado, Deus consegue usar o falso, Deus consegue usar o sabor crente, Deus consegue usar. E Deus não tem nada a ver com a nossa indignação, Ele quer que a gente amadureça e aprenda que Ele pode usar quem Ele quiser, mas não quer dizer que alguém que é usado por Deus também é de Deus. Uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser de Deus. Tem gente que só é usado ocasionalmente por Deus, mas não vive uma vida com Ele. Não é à toa e nem em vão que a gente lê em Mateus capítulo 7, eu não quero sair do que eu estou tentando fazer um tema, mas Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Jesus está falando que não basta aprender a dizer a paz do Senhor, irmão, que já é um crente verdadeiro, que já é alguém que o céu está garantido para ele. Não.
Jesus diz, não é todo mundo que fala Pai do Senhor, vaso, mistério, manto, e usa a nossa gíria, a nossa linguagem evangélica, crentez, que é alguém que verdadeiramente vai entrar no reino de Deus. Ele diz, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E veja que Jesus diz aquele que faz, não aquele que conhece a vontade do Pai que está no céu. Muitos conhecem, mas não faz. Outros não faz porque não conhece. Deus até releva quem não faz porque não conhece. Tem quem não está obedecendo porque é desobediente mesmo. Mas tem quem não está obedecendo porque nem sabe o que é para obedecer. Esses Deus releva. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas deseja que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, não é para nos conformarmos com a ignorância. Jesus, no capítulo 24, fala dos sinais da sua vinda. Eles estão saindo do templo. Aí os discípulos, que parece que não estavam ao lado de Jesus, que estavam com fone de ouvido na hora que Jesus estava dando o sermão, o chacoalhão nos líderes religiosos. Aquilo serviria para eles. Eles sofreriam aquelas tentações que aqueles líderes estavam vivendo. Porque hoje nós somos uma coisa, na medida que Deus vai nos abrindo porta, nos fazendo subir degraus, estando convivendo com certos tipos de pessoas, somos tentados a ficar igual pessoas que tempos atrás a gente olhava e e de repente é nós que estamos do outro lado e alguém olhando para nós e falando pensa que é alguma coisa. E Jesus estava ensinando, tem gente, irmão, que Deus não consegue exaltar ele. Não por falta de poder de Deus, mas por falta de condição da pessoa, de lidar com alguma coisa um pouquinho a mais. Deus quer exaltar ele, quer colocar ele numa posição maior na empresa, quer aumentar o salário, mas ele não ajuda. Deus precisa que a gente adquira uma estrutura, uma capacidade, uma maturidade para administrar o que ele chama de bênção. Senão aquilo que ele chama de bênção, ele põe na nossa mão despreparado e de repente, uma semana depois virou maldição aquilo. Tem pessoa, irmão, que se ele é mudado assim, o título muda, profissional, ministerial na igreja, você vai cumprimentar ele, meu amigo, tudo bem? Amigo não, rapaz, eu sou encarregado agora, você me respeita. Chega na igreja, meu irmão, tudo na... Irmão não, que eu sou presbítero agora da igreja. Eu sei que aqui na Vila Maria não tem, aqui na Zona Norte, mas lá em Santa Catarina tem de vez em quando. Sabe, a pessoa chega como se tivesse tudo normal, como se a pessoa fosse a mesma, mas se enganou. Varão, você me dá uma carona hoje? Não, varão, agora eu não estou mais de golzinho. Agora agora mudou. Aí Deus fala, que pena, você não tem noção onde eu queria colocar você, mas você está provando que no pouco você não sabe lidar. Bom, é 2 microfones que tem aqui, né? É um negócio chique, meu Deus. Aí Jesus começa a dizer para os discípulos, ele está saindo do templo, tinha dado aquele chega para lá nos líderes religiosos, eles não estavam prestando atenção no ensinamento. Muitas foram as vezes que Jesus estava ensinando, e depois ele fazia a dinâmica, o teste para perceber a compreensão dos seus ouvintes, e não que ele não soubesse, mas para que os próprios percebessem que ouvir é uma coisa e escutar é outra. Jesus terminava e perguntava, entenderam o que eu falei? Sim, mestre, sim. Então explica para mim o que eu falei. E é assim que um professor prova um aluno, se realmente ele absorveu o conteúdo. Fala, explica, dá exemplo. Entenderam o que eu falei? Entendeu? Então explica para mim o que eu falei. Então vamos começar tudo de novo. Igual uma igreja que se cansou de um pastor que ficou quase 1 ano pregando só o Salmo 23. Só 1 ano. Pregando o Salmo 23, a igreja se cansou e alguém teve coragem, o pastor. E o senhor fica pregando só o Salmo 23, que o senhor é o nosso pastor. A gente já sabe disso. O ano inteiro não tem mais mensagem, revelação de Deus, pregando só o Senhor é o nosso pastor o ano inteiro. Ele falou, quando a igreja estiver acreditando nesse salmo, a gente passa por 24. Porque até agora vocês têm andado, perambulado por aí como se não tivesse pastor, como se não tivesse ninguém cuidando de vocês, como se fosse cada um por si.
como se não fossem ovelhas. Então tem que entender o Salmo 23. Quando a gente estiver crendo no Salmo 23, a gente vai para o 24. E aí são 150 salmos, dá para pregar uns 20 anos aí para o povo, só no livro de Salmos. E às vezes a gente quer saber muito, mas sem intenção de colocar em prática o que sabe. Aí não adianta ficar só cabeçudo. Não adianta ficar só conhecedor da palavra. Pelo contrário. A palavra de Deus diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Tiago diz que o juízo, Tiago diz assim, não queiram ser mestres, porque o juízo começará, em outras palavras, de cima para baixo. É como se Jesus no dia lá separasse uma turma e falasse, os teólogos, os pastores, os que conheciam bastante a Bíblia, tudo desse lado. E o pessoal imaginando que ia rolar uma premiação, um motivo de honra, todo mundo rapidinho, eu era teólogo, eu era bacharel, eu era bacharia, quer dizer, eu era doutor, e cada um vem tudo para o lado aqui, esperando ali o prêmio. Aí Jesus fala, então vai começar por vocês o julgamento, porque vocês conheciam mais. Quem é que falava em hebraico? Levanta a mão, aí só os bonitão, então. Em hebraico eu vou te sentenciar também. Sidekeno, Elohino, Atá. Ele está condenado. Não entendeu não o que eu falei? E muitas vezes nós queremos bastante conhecimento, nem sabemos para quê. Sendo que aquilo que Deus nos dá já é o suficiente para a gente se enrolar e não conseguir entregar o trabalho, a tarefa feita. E às vezes ficamos querendo coisas que Ele não nos deu. Vê que eu não estou conseguindo entrar em Mateus capítulo 24? Quem prega, os pastores estão entendendo que eu estou tentando. Porque a cada dia eu estou aprendendo que quando a gente toma essa tribuna, tem que calcular que pode ser a última vez que você está falando. E se na última oportunidade você resolveu fazer graça, você quis insistir e pregar a sua mensagem, você quis aproveitar não sei o que, pensando que era uma oportunidade sua para alguma coisa. Importa que aquilo que o Espírito quer falar, que Ele sabe o que cada um de nós está precisando, seja falado. A forma como seremos avaliados, o pastor da igreja tem juízo, o pastor da igreja é temente a Deus, o pastor da igreja imagina que conhece a pessoa que ele está confiando para poder falar da palavra. E a igreja do Senhor funciona nessa frequência. Fora isso é animação. E há um povo que está se animando na presença de Deus. Esse não é o objetivo final. E estão se contentando e chamando isso de avivamento. O nome é parecido, mas não é avivamento, é animamento. Está só se animando, está só chorando, está só se arrupiando. Só que quando termina o culto e volta para a vida real, além do amém, aí mostra que não absorveu nada, que não recebeu nada, que não aprendeu nada. Jesus está saindo do templo, vamos tentar pela terceira vez. Jesus está saindo do templo com os 12 ali. Um olha para o outro, olham para Jesus, e o texto diz que eles começam a apontar para a estrutura do templo. E tentar chamar a atenção de Jesus. Senhor, olha a estrutura do templo. Olha aquela coluna lá de granito do Egito. Olha essa pedra lavrada aqui, Senhor. Olha esses detalhes em ouro aqui do templo reformado de Herodes, sobre as ruínas do templo de Salomão. Olha para a estrutura do templo. Jesus... a adrenalina de Jesus estava em cima, ele estava arrepiando os líderes religiosos, estava falando que eles eram hipócritas, sepulcro caiado, gostava de chegar cedo no culto, na sinagoga e no próprio templo. Chegavam cedo no culto, mas não era para dobrar o joelho e começar a orar, era para pegar os melhores assentos da igreja. Oravam alto e bonito, não para falar com Deus, mas para mostrar que eles usavam palavras bonitas. Eles iam dar a oferta, a esmola, eles tiravam para fora e chacoalhavam, aqui minha oferta. Eles faziam tudo errado. Desprezava a viúva, desprezava o órfão. Jesus deu um chega para lá neles. A adrenalina de Jesus ainda está alta, ele está saindo do templo. Os meninos chegam para Jesus, os apóstolos chegam para Jesus e falam, o senhor está vendo a estrutura do templo? Jesus fala, ai. Quer saber de uma coisa? Não ficará pedra sobre pedra aqui que não será derrubada.
Vocês não entenderam o que eu falei, vocês estão olhando para a direção errada, isso aqui é templo de pedra. Deus, Ele preparou, Deus, Ele intencionou que esse lugar fosse usado para buscar Ele. Mas não tem sido usado para isso, então por isso vai ser derrubado e não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles se calam, ficam meio em silêncio. Aí vai seguindo Mateus capítulo 24. Um deles chega para Jesus, em secreto, chama Jesus à parte e fala: Senhor, dá para falar para nós quando vai ser a sua vinda? Viram que o assunto era sério? Olha a pergunta dele: Senhor, diz para nós quando é que o Senhor vai voltar? Que o assunto da volta de Jesus, ele já estava trabalhando com os discípulos. Só que eles estavam pensando que Jesus ia lá ia próximo. Ele ia em algum lugar próximo e depois voltaria. Eles não estavam entendendo que Jesus ia morrer, cumprir uma missão muito especial, muito poderosa, ia para o céu e depois voltaria. Eles perguntam: quando será a sua volta? Jesus fala assim: fica muito fácil. Tragamos a dinâmica para nós aqui agora. Cada um sabe como está a sua vida com Deus hoje. Cada um sabe o que fez de manhã, de tarde e entrou aqui nessa igreja hoje. Cada um, e a Bíblia diz que não temos o direito de examinar o nosso amiguinho. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que cada um examine-se a si próprio. E quando não fazemos isso, damos o direito de alguém enxerido nos examinar. Às vezes, o motivo pelo qual os outros estão vendo defeito em nós é porque nós próprios não paramos para olhar no espelho e ver se tinha algum defeito para tirar antes. Aí o amiguinho tem que vir nos avisar: tem um negócio pendurado no seu nariz, tem uma ponta do cabelo para cima, tem uma sobrancelha mais para cá e outra para lá. O que a gente tivesse parado para ir no espelho sozinho e olhar e chegar mais perto para ver os detalhes, que uma coisa é a gente se olhar do espelho a 5 metros de distância, né? E aí vai se aproximando. Tem gente que quando chega a um palmo quer voltar de novo, que não está nem reconhecendo o personagem que está do outro lado. Então a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Embora eu estou sendo a ferramenta de Deus no momento que estou transmitindo a palavra para nós, que eu também estou sendo ministrado, você também não sabe como eu estou aqui nessa noite. E a questão não é o meu emocional, se eu estou animado, se eu estou deprimido, se eu estou triste. A questão é se eu estou preparado caso Jesus volte hoje ainda. Essa é a questão, esse é o cerne da história. Isso é o que resume eu ser de Deus. Não é tantas outras coisinhas que nem iremos levar. É a convicção do momento, do hoje, do agora. Tragamos a dinâmica para nós aqui, o que os discípulos estavam querendo. Se Jesus chegasse e falasse assim: Pastor Alex, abre aí tal hora a videochamada que eu próprio vou gravar. O povo está meio incrédulo, vou fazer uma videochamada com vocês dando um recado muito sério. Eu, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, vou falar com a igreja Vida com Deus essa noite. Aí, já tem gente dando aleluia, é só um exemplo. Mas isso vai acontecer. O pastor abre lá determinado horário, chama o povo todo, põe no telão, Jesus avisa: pessoal, meus filhos, vocês não entrarão no mês de junho. Antes de terminar maio, eu estou voltando. Eu voltarei de uma forma coletiva, para levar todos junto comigo, mas até o final de junho, voltarei de forma individual para alguns de vocês aqui. Estou falando com a igreja Vida com Deus somente. Encerra a ligação, pronto. Então estamos sabendo que Jesus vai voltar. Ele nos deu ali um prazo, falando do mês. Ele diz que não entraremos em junho. Nosso último mês de vida é maio. Alguns viverão maio inteiro, e no final de maio ele vem e leva quem ficou. Mas no decorrer pode ser que amanhã, depois do recado, ele volta para buscar individual alguém. E a gente estar aqui dentro ou estar lá fora não muda quase nada. A questão não é como eu estou aqui dentro, a questão é como eu estou aqui dentro. Tem gente que está na igreja, mas não está no culto.
Tem gente que está sentado na cadeira dentro da igreja, mas está em outro planeta. Tem gente que não está dentro da igreja, mas está em comunhão com Deus, aonde ele está agora. E não importa onde eu esteja, mas como eu estou, a hora que Jesus voltar, isso é o que conta, isso é o que vai definir se eu subo com ele ou se eu fico. Nós sabendo que ele vem no final de maio, é o prazo máximo, a gente vai fazer de tudo ou não vai, para viver da forma mais santa o possível. A gente vai sair caçando pessoas que a gente machucou, ou pessoas que nos machucaram, e vamos tentar deixar tudo em kits, tudo pago, pedir perdão para quem deve perdão, tentar pagar a conta, vender os negócios para deixar o nome em dia. Vamos fazer de tudo para ficar preparadinho, bonzinho, esperando Jesus voltar, porque eu não tenho muito tempo. Nós vivemos como se Jesus nem fosse voltar. A igreja brasileira vive só na poesia da volta de Jesus. Porque o estilo de vida que eu vivo todo santo dia está mostrando para o mundo se eu estou esperando mesmo Jesus voltar a qualquer momento. Muitos vivem despreocupados, fazendo o que quer, ferindo sem motivo, negando perdão, não ligando para o próprio nome, quanto mais para o nome de Jesus. E você imagina que essa pessoa está esperando Jesus voltar? Jesus está falando com o pessoal, ele dá os sinais. Eles querem saber de Jesus, quando que o Senhor volta? Jesus fala, quando eu vou voltar, eu não vou falar. E ninguém sabe do dia da minha volta, ninguém. Nem os anjos que estão mais pertinho de Deus. Na ocasião, no momento, a missão não tinha sido cumprida, eles precisavam entender que nenhum homem de carne e osso, com essa condição, é capaz de saber, mesmo estudando toda a escatologia do mundo. Não tem como saber, e quando ele fala de tempo, ele está falando de tempo, fração do tempo. Não está falando somente de mês, dia e ano, ele está falando de etapas, antes, no meio, depois. Ele está dizendo, eu vou voltar. E o grande segredo e a grande graça da coisa é exatamente não sabermos quando ele vai voltar, para nós provarmos que estamos esperando a volta dele e o amamos. E estamos vivendo uma vida santa não só para entrar no céu, mas vivendo uma vida santa porque ele merece. Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que ser santo, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que andar direitinho, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ter uma boa linguagem, para que não aconteça de eu ir para o inferno. É muito medíocre esse pensamento. Me perdoem. A gente deve viver uma vida que agrada a Deus aqui, para que as pessoas que não conhecem Ele olhem para nós e fiquem curiosas como é que faz para ser assim. Como é que faz para andar com um sorriso, mesmo quando está tudo de cabeça para baixo. É que alguém que está dentro de mim, muito mais do que uma força, muito mais do que uma força, muito mais do que um poderzinho, do que um Hadouken, muito mais do que uma pessoa viva está dentro de mim e ele me faz suportar, entender que tem existe um propósito maior. É igual alguém que está com uma outra pessoa e no vamos ver, aperta e fala, você está comigo por quê? Eu estou com você por causa do que você tem, do que você tem me dado. Eu estou com você por conta... Não é comigo porque gosta de mim, porque me ama. Você não viu algo em mim, você viu algo do que eu tenho. Infelizmente, alguns estão vivendo assim com Deus. Por isso não tem sustentado a vida cristã real. Está olhando somente o que ele tem para oferecer aqui, e ele nem pode dar muita coisa para nós aqui, principalmente se a gente não amadureceu para saber administrar, se a gente não desenvolveu uma gratidão de agradecer pelo pouco que tem chegado na nossa mão. Com o pouco que nós temos, desviamos com facilidade. Tem gente que está deprimido, está triste, porque está olhando para essa vida e para a sua vida aqui, e está falando, não está do jeito que eu queria. E se tivesse do jeito que queria, será que nós veríamos motivo para buscar a Deus? Uma das respostas que eu mais ouço quando eu pergunto por que algum irmão, membro lá da nossa igreja não tem vindo, está acontecendo alguma coisa, eu vou buscar o irmão, depois do culto eu vou levar o irmão de volta. Como é que está? Faz uns dias que o irmão não vem, e a gente vê uma forma mais discreta, mais respeitosa para perguntar isso, porque hoje em dia, pastor Alex,
Se você não liga, não manda mensagem, pastor me abandonou, esqueceu de mim. Soube que ele foi até visitar a Mariazinha, mas ele não vem. Se o pastor não vai atrás, se o pastor vai atrás, da maneira mais carinhosa que seja, aí o pastor fica me mandando mensagem, está pensando que eu estou desviado. Eu só estou 6 meses sem ir para a igreja, ele está pensando que eu estou desviado. Aí você tem que ser calminho. Não, irmão, grava teu áudio, entra na justiça. Diz que você está insinuando que ele vai para o inferno. Os negócios nada a ver, Satanás já bagunçou toda a cabeça da pessoa. E você pergunta, mas está acontecendo alguma coisa, o irmão não tem vindo? Sabe qual é a resposta? É que assim, pastor, não estou precisando de nada agora no momento. Muitos têm entendido que se busca a Deus só quando está precisando de alguma coisa. Quando tudo aos olhos dele está bem, quando ele olha ao redor e tem o que comer, tem o que vestir, tem uma gordurinha na conta do Nubank, tem pessoas próximas dele, se ele der um grito, logo alguém ouve e chega, se ele tem um carrinho para andar, tem um travesseirinho para deitar, para que ele vai buscar Deus? O que ele quer com Deus, se o que ele queria ele tem? Aí o próprio Deus, por amor e para o nosso bem, já que a pessoa só busca Ele quando entende que está precisando de alguma coisa, Deus aperta um botão no céu e aquela pessoa vai precisar de alguma coisa agora. E às vezes Ele aperta o botão da paz. Não é o botão que dá paz, é o botão que tira a paz. Que a pessoa tem tudo, mas não tem paz para desfrutar. Às vezes Ele aperta o botão da angústia, Ele aperta um daqueles botãozinhos que ninguém mais tem acesso, ninguém sabe onde fica ali o painel de comando. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no profeta, vai em quem quiser. Quem pega pela mão e leva para o deserto, é somente ele, é o mesmo que depois pega pela mão e tira do deserto. E não precisa ter muito motivo para Deus querer levar alguém para o deserto. É só ele estar olhando para a pessoa e entender que ela está precisando amadurecer um pouco mais, ser preparada para receber uma nova fase, algo novo que ele quer entregar. Aí o deserto é o lugar preparatório. Então não fuja do deserto, irmão. O deserto é uma grande... Na verdade, eu até falei besteira. Não fuja do deserto. Não tem saída do deserto. Não tem portas no deserto. Não tenta um jogo psicológico de achar que é possível sair do deserto. Olha aqui para mim, é impossível sair do deserto. As placas que tem no deserto é enganosa, pode acreditar. Não, mas eu fiquei sabendo, pastor, dizer, não, Satanás gosta desses negócios. Ele tentou o Filho de Deus no deserto, quis mostrar para ele um caminho mais fácil. Nós estamos num estado hoje espiritual, de entendimento de quem Deus é, de como as coisas funcionam, que nós temos entregue para Deus aquilo que Ele nos deu, que nós não tínhamos nada, pensando que é nosso e achando que Deus é obrigado a nos recompensar por aquilo que a gente deu. Por exemplo, Deus sabendo que eu não tenho, vou dar o exemplo material que fica mais fácil. Deus, sabendo que eu não tenho, presta bem atenção para entender o negócio. Eu já fugi aqui do tema que eu ia falar. Então há algo mais, há algo maior que Deus quer nos ensinar. Deus, sabendo que eu não tenho nada, que eu estou liso, isso não é sobre dinheiro. Parábola. Jesus fala, Leandro, me dê R$100. Eu falo, Senhor, eu não tenho R$100. O Senhor sabe que eu não tenho R$100. Deus fala, certo, me passa a sua chave Pix. Então ele me transfere R$1.000. Por mim eu fico de boa com os 1.000 lá. Estou dando um exemplo universal do ser humano. Mas estou usando minha pessoa para não parecer ofensivo a ninguém. Leandro, me dê R$100 agora. Já tenho 1.000 na minha conta. Que ele me deu. Não foi a pastora Tamara, foi Deus que me deu R$1.000. Depois de ter me pedido 100 que ele sabia que eu não tinha. Aí eu, ai Deus, me dê R$100. Desculpa que eu não tenho agora. Eu pego lá e tiro R$100 e dou a Deus R$100. Os 900 ficam na minha conta. Deus chega para mim. Leandro, obrigado, Leandro. Vem cá, me dá um abraço. Deus ainda faz que recebeu e que ele está agradecido por aquilo que eu dei para ele.
Eu do outro lado, depois que dei os R$100, fico como se estivesse insatisfeito. Tá, e agora, o que o Senhor vai me dar em troca? Deus olha e fala, é o quê? Não, eu te dei R$100, Deus, agora há pouco. Alguém gravou? Tem as imagens da câmera? Eu te dei R$100 agora, Deus. O que o Senhor vai me... Tem gente que tem entregue para Deus nada além daquilo que Ele deu, numa fração muito menor do tamanho do que Ele deu, achando que é seu próprio e esperando que Deus retorne Ele. Diga assim em inglês, mercy, misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nada do que a gente dá para Deus é nosso próprio, nem a nossa própria vida. A vida já é de Deus. A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, todos são de Deus. Não são todos que vivem como se fossem de Deus, não são todos que têm essa consciência que são de Deus, até os que não acreditam na existência de Deus, são de Deus. E estão vivos porque Deus está sustentando eles em vida. E a gente às vezes dá alguma coisa para Deus e mais uma vez, isso não tem nada a ver com o material. A gente entrega a parcela do nosso tempo para Deus. Quem entrega ainda? Das 24 horas de um dia, era de nós refletirmos o quanto do dia nós entregamos em adoração, em devoção a Deus, em oração, em estudo da palavra, em comunhão com Ele. Tem gente que cruza 6 dias da semana, e daí no dia do culto, na igreja, no dia do momento de adoração coletiva, ele de repente se conecta na atmosfera e consegue adorar a Deus ali, sente coisas boas, ele sofre ali aquele alívio de como ele estava, as cargas dele parece que dá uma aliviada, e ele sai animado no culto. Oh, glória a Deus, não vejo chegar domingo de novo para mim, estar em comunhão com Deus. Meu Deus do céu. Só que ainda há aqueles que se conectam nesse ambiente espiritual. O caso está tão grave que há lugares que nem aqui conseguem se concentrar e adorar a Deus. Nem aqui no ambiente preparado, onde há pessoas no mesmo propósito, onde há pessoas ali consagradas, orando, preparando o ambiente, nem na igreja muitos estão conseguindo se conectar com Deus. Alguém que não expressa um prazer de estar na presença de Deus dentro da igreja, a pergunta é, fora dela, essa pessoa está em comunhão com Deus? E sabe quem é que vai subir? Sabe quem é que Jesus vai levar com Ele? É aquele que já está com Ele aqui. Aquele que parte salvo é alguém que está em comunhão com Deus. E essa comunhão, depois dessa vida terrena, quando o corpo voltar para o pó da terra, essa alma, a alma dessa pessoa que já está em comunhão com Deus, só vai dar continuidade num outro plano agora. Então a prova que eu quero estar eternamente com Deus, que a presença dEle é o que eu mais desejo, que é o que eu tenho de mais especial, e por isso eu quero estar eternamente com Ele lá, a prova é o quanto eu quero estar com Ele aqui, hoje, nessa vida. E quanto mais eu tenho dEle na minha vida, mais eu consigo suportar as pressões. Logo, quem não está conservando uma boa comunhão com Deus, não suporta, arria, não aguenta. Jesus, ele falou, naquela parábola, vamos ver se eu consigo entrar, Jesus ele dá o exemplo, conta a parábola que um patrão chama 3 funcionários, e dá a cada um deles um talento. Um talento era uma quantia de dinheiro, uma quantia relevante, e dá uma quantia diferente para cada um. E o texto informa, Jesus revela isso, que Ele dá a cada um conforme a sua capacidade.
conforme ele, analisando toda a estrutura, toda a competência, todo o perfil da pessoa, ele entrega aquilo para a pessoa. Essa parábola está falando de dons, está falando de chamados, está falando de serviços, está falando de responsabilidades que o Senhor deu na mão de cada filho dele, para que trabalhasse, para que fizesse algo para o reino de Deus, até que ele volte. Jesus não nos salvou só para nós ficarmos salvos. Ele não nos salvou para que a gente fique olhando as coisas acontecer, às vezes analisando o serviço do outro, esperando a volta dele, até porque não é a forma de provar que nós estamos esperando a volta de Jesus, ficar sem fazer nada, ficar vendo os outros trabalhar. Jesus deu a cada um, e alguém diz, mas eu não sou pastor, Deus nunca falou algo para mim que eu vou ser um obreiro da igreja. Tá, mas você entregou sua vida para Jesus? Pode ter certeza, talvez você não saiba o que, mas alguma coisa para fazer no reino, Deus confiou para você. Primeira coisa que eu preciso buscar conhecer, buscar saber é, para que Deus me chamou? Qual é a minha missão? Qual é a minha parte na história? Você chega numa empresa grande, com dezenas, centenas de funcionários, há funções diferentes, há uns que estão no escritório, outros estão no trabalho braçal, outros estão ali com prancheta na mão, mas não vai encontrar ninguém parado sem fazer nada, encostado vendo os outros trabalhar. Não vai, numa empresa não vai. Até o chefe, quando é decente, ele não está parado, está fazendo alguma coisa para dar exemplo. No reino de Deus, Deus não chamou encostados. Deus não chamou pessoas, e há uma característica no encostado. Sempre ele tem uma avaliação, sempre ele tem um comentário, sempre ele tem alguma coisa a dizer do serviço do outro. Normalmente negativo. Fulano ele não está fazendo como era para fazer. Amém, fiscal de Jesus. Fulano ali chegou atrasado. Beltrano ali está com aquela mesma roupa. Por que tem tempo para falar dos outros? Porque está desocupado. Não está fazendo nada. Quando a gente está ocupado fazendo aquilo que Deus nos deu, a gente nem repara o que está ao nosso redor. E ainda assim não conseguimos entregar a missão pronta. Essa parábola é muito séria e ela está dentro de um contexto que Jesus está falando da sua volta. A parábola fala de recompensas que servos obedientes vão receber por ter obedecido a ordem do seu Senhor, por terem cumprido a responsabilidade que foi dada, por ter trabalhado conforme suas condições para multiplicar o que recebeu. Está falando sobre uma recompensa que um tipo de servo vai receber, mas está falando de um castigo que um outro tipo de servo também vai receber. Por não ter feito, por não ter ligado, por ficar achando coisas de Deus, é que o Senhor é exigente, é que não sei o que, é que não sei o que. Os outros não olharam por esse lado. Só pegou o que o patrão deu e botou para girar, botou para trabalhar. Eclesiastes 9:10 diz assim: faz o que vier à tua mão conforme as tuas forças, porque para onde você irá, falando da morte, depois que encerra aqui, não tem mais o que fazer do outro lado. Faz o que vem à tua mão conforme as tuas forças. 2 ensinamentos. Faz o que vem na tua mão. Aquilo que é de Deus para nós, aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, Ele mesmo coloca ou faz chegar na nossa mão. A gente não precisa ficar ocioso, querendo, ou mais do que isso, escolhendo o que a gente quer fazer no reino de Deus. Sabia que no reino de Deus, por mais que a voluntariedade conta, a intenção de ajudar conta, mas sabia que o reino de Deus é o único lugar onde a gente não escolhe o que a gente quer ser? Na verdade, uma bagunçona está acontecendo na igreja, porque a maioria tem escolhido onde quer ficar, e de repente Deus nunca sonhou que a Maria estivesse ali, queria ela lá. E o camarada que era para estar pregando, ensinando, ele está atrás de uma mesa de som mexendo. E de repente o outro Deus queria que ele estivesse limpando a igreja.
E seria o melhor varredor de igreja. Só que ele quer estar nos aviões por aí viajando e pregando. Não dá para pegar uma embreagem de um caminhão e colocar num Fiesta. Mas o mecânico é bom, ele é da gambiarra, ele dá um jeito, é MacGyver o apelido dele. Os mais antigos estão entendendo o que eu estou falando. Ele dá um jeito e coloca a embreagem do caminhão no Fiesta. E o cara anda um pouquinho. E orgulhoso, vaidoso, e fala, e aí, funciona ou não funciona? Não é a peça certa, é de um outro tipo de automóvel, mas está andando. E a pessoa conclui que só porque está dando certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Tem traições aí que está dando certo por enquanto, mas é errado. Tem mentirinhas que até agora ninguém descobriu, está dando certo, mas é errado. Um grupo se reúne aí para fazer uma fita, estudam bem ali a situação, saem ali na disposição, dá a voz e pá, e pum, e toma os bagulho e leva embora. Deu certo, mas está certo? Muita coisa no reino de Deus, muita coisa na igreja está acontecendo e está dando certo, mas é errado. E só naquele dia vai haver a grande revelação dos B.O. Essa parábola, pastor Alex, que Jesus começa o ensinamento no capítulo 24, falando dos sinais da volta dele, falando como é que o mundo vai estar, quando estiver próximo à volta dele. Jesus diz, haverá fome e peste por todo lugar, nação se levantará contra nação, reino contra reino, doenças vão estar espalhadas nas pessoas, se levantarão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, dizendo que sou eu. Olha, vai estar acontecendo tudo isso. É um sinal de que eu estou perto para voltar, fiquem atentos. E tudo da lista que Jesus falou já se cumpriu. Somente a parte que ele disse que importa que todo o evangelho do reino seja pregado em toda parte, que está se cumprindo. E hoje de forma cada vez mais veloz, principalmente com a tecnologia. Então, os sinais da volta de Jesus estão mostrando para a gente que a qualquer momento ele volta. No capítulo 24 ainda, aí é do versículo 36 ao 44, Jesus profetiza, dizendo que isso também é um sinal para nós. A preocupação do mundo em relação à volta dele. A preocupação daqueles que não são dele, quando olham os sinais acontecendo, como eles não sabem do que se trata, Jesus usa o exemplo da geração de Noé. Que Deus falou para Noé que ia mandar um dilúvio, uma chuva forte, a primeira chuva que ia cair, e ia acabar com todo mundo. E a arca era o lugar de proteção, era o lugar de esconderijo, onde as pessoas que estivessem lá iam estar seguras, iam estar garantidas. Era uma ilustração de um fim de mundo, era um aviso que um juízo vai cair sobre a humanidade. Ouve esse velho barbado doido que está falando e entra na arca. E na época que Noé estava anunciando o dilúvio, o povo bebia, comia, fazia festa, dava em casamento, fazia live e bagunçava e estava tudo certo. Quando eles menos perceberam, começou a chover. E não parou de chover mais. E de repente a população, a humanidade da época estava toda debaixo d'água. Jesus falou, quem lembra desse episódio? Vai ser assim quando for a volta do Filho do Homem. Os pastores vão estar falando, os que ainda estão falando da volta de Jesus, vão estar falando que eu vou voltar, é na internet, é na igreja física, é pessoa que não tem muita cultura, muito conhecimento falando, é doutor também, que ainda vai sobrar alguns, falando que eu estou voltando, que todos os sinais já se cumpriram, e o povo brincando, o povo querendo coisa, o povo se festejando, o povo se casando, o povo fazendo plano, e Jesus falando, esses planos aí nem vai dar tempo de cumprir. Não esperar a volta de Jesus através do estilo de vida que vive
é característica de quem é do mundo, de quem não é de Jesus. Quem é de Jesus está ciente que ele vai voltar a qualquer momento, portanto, vive uma vida de vigilância, uma vida de atenção, não uma vida de medo, de terror, uma vida de que ele pode voltar a qualquer momento. Por isso, não vou deixar meu coração contaminado por muito tempo. Se contaminar, a gente se contamina todo dia, gente. Por que precisa tomar banho todo dia? Porque todo dia a gente se suja. Mas eu nem saí de casa. O suor do corpo, irmão, os poros exalam óleo, odor. Não vou tomar banho hoje porque eu tomei ontem. Beleza. Daqui a pouco as moscas vão confirmar o que a gente está falando. Aí passa mais um dia. Tá frio, né, pastor Alex? Aí tomei anteontem o banho. Deus está revelando coisa aqui, deixa eu parar. Calma que eu não sei, não tenho o dom do CPF não, irmãos. Pode ficar tranquilo. Aí a pessoa consegue ficar 2 dias, 3 dias sem tomar, só que um momento não vai dar para suportar mais. A gente comeu hoje, para que comer amanhã de novo? Porque fome dá todo dia. Tem gente que pergunta para mim, de quanto em quanto tempo eu devo pedir perdão a Deus? Qual o intervalo que eu devo considerar para eu pedir perdão a Deus? Tem gente que pensa que se pede perdão a Deus só quando ele percebe que pecou em alguma coisa. E às vezes da lista de pecados graves, gravíssimos, que tem os pecados médios, leves, igual pontuação de carteira de habilitação. Não é assim. A gente está andando na rua, olhou para uma pessoa e na nossa mente a gente fez brincadeira com a fisionomia da pessoa, já pecou. Nossa, que orelhudo, pecado mortal. Acordou aquele sol abençoado, ai que sol do inferno, pecado mortal. Que frio da gota, né? Não é da gota não, o frio é meu, eu quem dou o frio na terra. A gente peca sem nem perceber que está pecando. Por isso, todo dia a gente precisa pedir perdão, porque peca todo dia. Jesus disse em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eclesiastes diz que em todo tempo sejam alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Os profetas do Antigo Testamento disseram em várias linguagens, prepara-te Israel para se encontrar com o teu Deus. E aquela parábola que Jesus contou, de um homem que estava edificando celeiros, e estava empreendendo, e estava comprando, e estava vendendo, e estava montando o império dele, comprou a 3ª casa e o 5º carro, e de repente comprou um depósito só para guardar os tesouros dele, que não tinha mais onde guardar, e naquela gana dele, ele ouve uma voz de noite, quando ele deita para dormir, já pensando em trabalhar no dia seguinte, e a voz era, louco, essa noite pedirão a tua alma, essa noite, não vai ter semana que vem, não vai ter mês que vem, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem guardado vai ficar para quem? Está preparado para se encontrar com o Senhor? Meus irmãos, não é o melhor tipo de mensagem, eu sei, para a gente compartilhar com a igreja numa terça fria como essa. Só que quem disse que eu ou você não podemos morrer nessa terça-feira fria de hoje? A sexta-feira 13, sexta-feira 13 de fevereiro desse ano, eu e mais 5 pessoas adultas e uma criança de 2 anos, chocamos de frente num acidente de carro com outro veículo quase fatal. O carro deu perca total. Além das escoriações e um arranhado aqui e ali, ninguém morreu. Milésimos de segundo, e eu creio que isso aconteceu no plano espiritual, por outras experiências que Deus já me deu a oportunidade de ter. No plano espiritual, milésimos de segundo, Deus me permitiu sentir que eu estaria com Ele daqui a pouco. Durou muito rápido. No meu coração veio uma alegria tão grande, mas tão grande.
Como eu disse, milésimo de segundo. Esses segundos passaram. Eu lembrei que eu tinha uma esposa, filha, que tinha 5 pessoas no carro, uma criança. Como se eu voltasse. Eu estou vivo, meu Deus do céu. E as pessoas que estão comigo? Eu voltei na minha consciência para a terra. Mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, hoje é outra coisa. O Senhor me deu a sensação de que se fosse o meu último dia, eu piscaria ele naquela rodovia chuvosa, mas abriria ele já no céu de glória. Nossa, que convencimento, pastor, que de repente uma vaidade. Eu estou sendo honesto, lá, naquele dia, naquela hora, estávamos a caminho da igreja, louvando a Deus, falando dos testemunhos do Senhor. Jesus estava no carro naquela hora, até porque se não estivesse, eu não estaria pregando aqui. Então, como eu já estava com Jesus ali no carro, eu não estava indo para a igreja para ver Jesus, eu estava indo com Jesus para a igreja. Se eu morresse ali, eu ia continuar com Jesus, porque eu já estava com Ele. E agora quem não está com Jesus, naquele momento, morrer naquela hora, naquela forma, sem Ele, não é garantido que vai se encontrar com Ele lá. A gente se encontra com Ele aqui, para aprender a amar Ele aqui. Ter a presença dEle como o que temos de mais precioso aqui. Que aí quando morrermos e chegarmos lá, Ele não vai ser um estranho para nós. Não dá para conceber essa ilustração, mas me parece que há pessoas que pela vida que eles vivem aqui, fugindo da presença de Deus, desperdiçando oportunidades de estar na presença de Deus. Eu não falo só dentro da igreja, parece que fogem de estar com Deus aqui. Pode ser que se acontecer dele ser salvo, ele chegue lá e não consiga encontrar onde está Deus lá, porque não tinha experiência nenhuma com Deus aqui. É quase injusto para alguém que não quis viver uma vida com Deus aqui, não acreditava nele aqui, fugia de qualquer oportunidade de conhecê-lo aqui, chegar lá depois dessa vida e que chatice, né? Ter que encontrar com Deus lá. Não, quem não vive uma vida com Deus aqui, não espere se encontrar com Ele lá. É igual alguém que não tem prazer pela candidata, não tem prazer pela futura companheira enquanto é namorado, não é fiel, não respeita ela. Enquanto é namorado, vai respeitar depois que casar assim, vai. Dá gato nela, mente, trai ela, faz um monte de coisa enquanto estão se conhecendo. Depois que casar, melhora. Vai nessa, igual dizer, depois que ele chegar no céu, ele se conserta. O conserto é hoje, o treinamento é hoje. Tudo que acontece aqui é só um ensaio, gente. Esse tempo aqui é muito curto. E se nós conseguirmos, pela graça de Deus, ser fiéis nesse curto tempo que Deus nos deu para viver aqui, chegando lá, Ele vai dizer o que nós lemos aqui. Isso, servo bom e fiel. Deixa eu olhar aqui na agenda, foi quantos anos você viveu? 61 anos, você foi fiel nesse curto tempo. Como foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra e se alegre comigo. Eu tenho 39 anos, farei 40, se Deus permitir, em agosto desse ano. Nem parece, né? O bigode branco é eu que pinto para ficar branco, né? Deus sabe como o pastor passa, né, Alex? E 40 anos, se o Senhor me chama ainda esse ano de 2026, e eu chego diante dEle, tudo o que Ele fez através da minha vida, o que Ele me capacitou para produzir no reino, alguma coisa que serviu para alguém, que não é mérito e motivo algum, além de alegria para mim, eu vou chegar diante dEle, Ele vai dizer, meu filho, 40 anos foi tão pouquinho, perto da eternidade, um tempo que não tem fim, e você foi fiel nesses 40 anos, e na verdade eu sirvo Ele há 21, você conseguiu ser fiel nesse tempo aqui, então agora você merece entrar no meu reino. Agora para mim eu não consigo ser fiel a Deus 30 dias de um ano. Eu tenho dificuldade de buscar a Deus aqui, é chato para mim estar na presença de Deus aqui, que eu quero fazer com Ele lá? Podemos pedir para a igreja se colocar de pé, pastor Alex? Isso termina sempre assim no suspense, né? Jesus terminava um sermão
Ele terminava um sermão e ele já vinha. Se alguém ouviu as minhas palavras. Ouviram, eu sei que todos ouviram, Jesus dizia. Mas aquele que ouvir essas minhas palavras e as colocar em prática, vou comparar eles a um homem prudente que ouviu e guardou. Aí vem a chuva, vem os ventos, vem as correntezas, bate naquela casa, mas não leva ela, porque edificou a casa sobre a rocha. Os que ouvem a palavra, crê na palavra, guarda a palavra, pode ficar tranquilo, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas a tua casa, a tua vida não vai cair, porque o que está te sustentando é a rocha da palavra. Agora, se a gente só se anima, ouve a palavra, acha legal, mas não se esforça de colocar em prática, fica tranquilo também, a luta vai vir, a angústia vai vir, a tribulação vai vir. E aí a gente vai ver o valor de guardar a palavra de Deus, porque a gente não vai suportar e vai cair. Jesus, no capítulo 25, depois que ele conta a parábola, a partir do versículo 32, ele diz assim, chegarão diante de mim todas as nações da terra. Todas as nações da terra, pastora Tamara, quer dizer todos os habitantes, todas as pessoas, independente de credo, de crença, de religião, de cor, de posição social. Então Jesus está confirmando aquela frase popular que muitos usam, normalmente falando no tom da religião. Irmão, não vamos ficar discutindo, porque todos os caminhos levam a Deus. E eu faço a pergunta, todos os caminhos levam a Deus? Sim, todos os caminhos levam a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 32, se der para colocar na tela, e com essa versão fica mais legal ainda, que ela é mais explicativa. Jesus fala que todos os caminhos levam a Ele. Não importa qual religião eu seguia, não importa se eu acreditava em Deus, não importa como eu vivia minha vida, se eu era uma pessoa boa ou não ligava para isso e era uma pessoa má, todos os caminhos levarão a Deus. Jesus está dizendo, todas as nações serão reunidas em sua presença, na presença dele. Todas as pessoas que seguiram o caminho que quiseram, no final vão chegar diante de Deus. Só que quando estiver lá diante dele, vai acontecer uma separação. E ele, que é o justo juiz e conhece perfeitamente a vida de cada um, e sabe o que nós fizemos no verão passado, e tem os registros da câmera de todos os dias do que a gente fez, deixou de fazer, quando ninguém estava vendo, ele que não aceita palpites e nem caguetagens naquela hora, não vai precisar alguém falar, Senhor, aquele ali, fique quieto, eu sei tudo sobre todos. E é baseado nisso que eu vou separar agora aqui, um grupo para a direita e um grupo para a esquerda. E sabia que nós que estamos aqui, mesmo que a gente não entenda isso muito bem ou nem acredite, nós estaremos lá e estaremos em um dos dois lados, ou na direita ou na esquerda. E não é a gente que vai escolher o lado, é ele que vai separar, vai falar, você aqui bonitinho, para a direita, bonitinha, para a direita também, bonitinho, para a esquerda você para a direita, mas é meu marido, e você para a esquerda. Mas a gente vivia junto e os dois para a igreja, você para a direita e ele para a esquerda. Mas meu Deus, olha quem está indo para a esquerda, meu Deus, era meu líder lá embaixo. Meu Deus, a irmã Santidade que vivia de casa. Já entenderam, né, o que eu estou tentando falar? A irmã que sabia tudo da vida de todo mundo, a irmã que andava toda fantasiada de crente, nunca imaginei. Do lado esquerdo. Porque muitos dão glória para mim só com a boca. Você, bonitinho, que ninguém dava nada, para a direita. Mas aquele ali, Senhor, ele era traficante, ele fazia isso. Ele era, antes de morrer, ele se encontrou comigo. Aquele ali fez muito mal, fez até o dia que nós se cruzamos. Você não soube no decorrer da história. Há 21 anos, quem olhasse para mim, estava certo, condenado. Coitado desse nóia. Coitado desse ateu, coitado desse drogado. Há 21 anos atrás. Só que um dia Jesus foi ao meu encontro e não teve conversa. Sabe, igual dizem aí fora, sem ideia. Entrei no prazo de Jesus. Ele apertou o botão lá em cima e começou a regressiva. 10, 9, que eu nunca vou ser crente, que não sei o que lá, eu nem gosto de crente. 8, 7,
Agora é que eu vou piorar mais, não sei o quê. Estou orando por você. Não ora por mim porque não sei. 6, 5, Deus não está nem aí, Deus não quer saber. Ele tem um plano na vida de uma pessoa, para o bonitinho não ir para o inferno. Ele faz o que for preciso e traz aquela pessoa até Ele. Porque naquele dia não vai ser brincadeira, gente. Quem Ele colocou para a esquerda, ninguém tira de lá mais. E aí Ele vai falar uma palavra para os que estiverem à direita. E vai dizer para eles: benditos do meu Pai, entrem para o reino eterno, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, Ele não vai falar porque você era da Assembleia de Deus, porque você era da Deus é Amor. Entra porque você era da Vida com Deus. Ele vai falar: entra porque eu tive com fome e você me deu de comer. Eu tive com sede, você me deu de beber. Eu estava na cadeia, você foi me visitar. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você foi me visitar. Você fez aquilo que era para ser feito. E sabe qual vai ser a resposta deles? Despretensiosa. E assim é alguém que faz a obra verdadeiramente para Jesus. A pergunta: quando, Senhor, fizemos isso para o Senhor? A gente estava fazendo porque tem que fazer, não é? Não é para isso que eu vim para a terra, para ajudar os outros. Eu não vim para espalhar bondade, amor, para perdoar. Eu não estava fazendo nada pensando em algo em troca. Jesus falou exatamente: quando alguém está fazendo algo bom assim, está fazendo para mim. Não olhe para a pessoa que vem diante de você precisando de ajuda. Se Deus te capacitou a fazer alguma coisa, isso pode contar ponto aquele dia lá no céu, e isso não tem nada a ver com salvação pelas obras. Fala o que estamos fazendo depois que fomos salvos. Quase não dá para acreditar que alguém que foi verdadeiramente salvo por Jesus não tenha o sentimento de não querer fazer nada em favor do próximo. Quase não dá para acreditar. Porque Deus coloca em nós um dispositivo, Ele mexe na configuração, e no dia seguinte, talvez no mesmo dia que a gente entrega a vida para Ele, já quer fazer alguma coisa de útil para alguém, já quer fazer algo de bom para alguém. Se fez algo de mal para alguém, quer procurar essa pessoa para ir consertar, para ir corrigir, porque agora não somos mais nós vivendo, mas é Cristo vivendo através de nós. Não dá para acreditar em gente que diz que é de Deus, mas age como se fosse o diabo. Está cheio do Espírito Santo e só acusa, só machuca, só derruba. Quem está no chão machucado termina de matar. E é cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito, só tem que saber qual. Mas o santo mesmo não é. O Espírito Santo de Deus é aquele que levanta, é aquele que dá vida, é aquele que perdoa, é aquele que ama. Então que nós possamos, gente, nos examinar a nós mesmos, não vivendo como se a vida fosse um terror, mas conscientes de que a vida não é uma balada. A vida não é uma balada. A vida não é uma festa interminável. A gente tem momentos de alegria, momentos de satisfação, mas logo a vida real volta. Quem aqui está enfrentando uma luta? Que eu vou te dar uma boa notícia. Quem está enfrentando uma luta aqui? Quem não está, logo vai enfrentar. Então, está enfrentando uma luta? O próximo passo dentro do ciclo, se você ficar firme, confiar em Deus, o próximo passo é uma vitória que está te esperando do outro lado. Só que depois que você receber essa vitória, se prepare, porque depois vem o quê? Outra luta. Para vir o quê? Outra. E depois dessa vitória vem o quê? Estamos quase no final do mês de maio. Quem conseguiu pagar as continhas do mês? Água, luz, alguns mais ou menos. Deus vai te dar condição de fechar o mês de boa, irmão. Acredite nisso. Pagou a parcela do carro, pagou a fatura do cartão, pagou lá em Santa Catarina, chama Celesc, aqui é a Enel, né, Energia. Pagou a Sabesp, pagou as coisinhas, pagou o mês de maio. Junho está vindo aí tudo de novo, irmão. Fica triste com a minha notícia, não. E assim é até o final da vida. Quero sair do aluguel, quero ter minha casa própria, porque eu não quero mais pagar aluguel. Beleza. Aí casa própria tem o IPTU, tem as manutenção da casa. Não tem como fugir dos desafios da vida, das lutas da vida. Passar pela luta, todo mundo tem que passar.
Agora a diferença é como passamos. Se estamos acompanhados com Deus, pode ter certeza que vai ser um pouquinho mais leve. Encerro essa mensagem com uma frase que me cortou do Billy Graham, e veio numa hora certa, quando eu estava imerso em questões difíceis da vida, questões tanto filosóficas como de existência, e tentando trazer isso para a razão. Muitas vezes eu vou por uns caminhos que eu tenho que pedir para Deus me trazer de volta, pela força do chamado, de mexer com o ensino, alcançar pessoas mais difíceis. Você tem que ir lá, conhecer o caminho, para depois poder caminhar segurando na mão da pessoa, e mexendo com algumas coisas da existência de Deus, da credibilidade das Sagradas Escrituras. E eu li essa frase tão simples, mas tão carregada de verdade, de convicção do Billy Graham. E Billy Graham foi um evangelista, ganhador de alma do século 20 e 21. Billy Graham foi conselheiro de diversos presidentes dos Estados Unidos. Era homem que dava aula na faculdade. Era homem que tinha um grande assédio intelectual. Pessoas queriam que ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos, e muito provavelmente ele ganharia. E uma vez, não é essa frase que eu vou fechar, mas uma vez alguém perguntou: por que você não se candidata? É garantido que vão te eleger a presidente dos Estados Unidos. Ele falou: longe de mim me rebaixar daquilo que Deus me chamou. Ele me chamou para ser ministro do Evangelho, e é isso que eu tenho que ser. Mas alguém uma vez interrogou ele e falou: Billy Graham, inteligente como o senhor é, aqui ninguém consegue te desconvencer, aqui ninguém consegue fazer com que você pense diferente a respeito de Deus, das promessas, do que a Bíblia diz e da vida eterna. Se você chegasse do outro lado, preste atenção, a gente já está finalizando. Você chegasse do outro lado, morresse, e chegasse do outro lado e descobrisse que a Bíblia não era bem um livro que foi Deus que inspirou, homens tiveram a sua participação ali e escreveram algumas coisas, que o céu não é bem aquilo que você estava esperando, e até que o próprio Deus não era bem como você estava pensando. E se você chega do outro lado, Billy Graham, e tudo do que você acreditava não era verdade, sabe qual foi a resposta do abençoado? Ele disse: ainda que depois da minha morte eu chegasse do outro lado e descobrisse que nada do que eu acreditei era verdade, foi um prazer ter vivido como cristão na terra. Eia! Isso é fé. Não estou esperando nada daqui, não quero nada que alguém possa me dar, não estou acreditando que ficarei aqui para sempre. Há um destino, e se esse destino não existisse, o melhor estilo de vida para se viver é semelhante ao que Jesus viveu. Não pisou ninguém nessa terra que, até por quem não crê nele, não assuma que ele foi o único homem perfeito que viveu aqui. Que Deus abençoe a igreja Vida com Deus. Obrigado, pastor Alex. Só o Senhor para confiar, dar essas oportunidades para nós. E eu já falei para ele: vocês vão ficar sem o pastor, sem a pastora aí um final de semana desses aí, que eles vão lá para Santa Catarina. Vamos cuidar bem deles, pode ficar tranquilos, né? Vamos soltar eles lá para aterrorizar a cidade. Pregar a palavra, orar pelas pessoas, ministrar cura, e com certeza Deus vai fazer um grande mover. Orem por isso, meus irmãos. Faz bem para o próprio pastor dar essas voltinhas de vez em quando, respirar um outro ar, abençoar outras pessoas. Não sejam fominhas de querer o pastor só para vocês. Se é bênção, então tem que ser bênção na vida de outras pessoas. A gente devolve eles depois, viu? Fiquem tranquilos, tá bom? Pastor Alex, obrigado pela oportunidade, meu amigo. Deus abençoe.